Muratório Podcast, esse projeto que tem o apoio da Escola São Paulo, Carlos Papelaria, Levate Tecidos, Drogaria Modelo e Laticínio Tartaruga, está hoje fora do seu estúdio. Estamos aqui em frente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Menores e Idosos, onde vamos conversar com a doutora Natália Santos Magalhães, delegada titular desta delegacia, falar principalmente sobre o inquérito que ela presidiu quando, na primeira semana de dezembro de 2021, aconteceu o assassinato brutal da Priscila Silva Dalla Paula Azevedo. E o principal suspeito, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Muriaé, sargento militar da reserva, Joel Moraes de Azevedo Júnior. Vamos aproveitar e saber dela quais as conclusões que se chegou e qual a expectativa dela a partir desta conclusão, inquérito esse que já está na mão da Justiça. Vamos lá no gabinete da doutora Natália. Nós estamos aqui com a doutora Natália. Doutora, antes de sondar, de perguntar, o que eu tenho curiosidade e eu creio que toda a população tem, é sobre a conclusão do inquérito. Mas antes de chegarmos nisso aí, eu gostaria de perguntar à senhora como foi a apresentação do sargento Joel, principal suspeito nesse crime. No mesmo dia, embora com 5 horas de intervalo entre o possível assassinato e a apresentação. Como que foi essa apresentação? Como era que a senhora colheu essas primeiras impressões? Então, o inquérito já está concluído, né? Já está para a Justiça, a gente nem é interessante mais a gente ficar falando sobre o caso, porque o caso já não está mais comigo, né? Sim, sim. Já está na Justiça. Mas assim, ele se apresentou de forma até tranquila, já acompanhado do seu advogado, e relatou os fatos, não diretamente para mim, eu fui acionada depois. Eu não sei exatamente como ele chegou na delegacia, porque eu não estava lá, eu ainda estava aqui. E aí ele relatou os fatos, então quando verificaram que tratava-se de um suposto feminicídio, aí eu fui acionada para todas as diligências posteriores. A senhora citou a palavra até tranquilo. Ele não esboçava nenhuma reação de apreensão, de nervosismo? Ele estava um pouco apreensivo, assim, nervoso, mas nem nada muito exacerbado, até porque ele estava com filho, né? Então, assim... Uma criança de 1 ano e 7 meses. 1 ano e 10, salvo engano. 1 ano e 10. E, doutora, ele, naquele momento, ele entregou a arma... E ele chegou a confessar o crime? Não, ele confessou? Ele ficou em silêncio durante as declarações. E em outros interrogatórios que a senhora teve, naturalmente, com ele, também ele não... Não fizemos outros interrogatórios. Não houveram outras oitivas, até porque ele foi levado para o bar. Sim. E aí ele já tinha se manifestado de que ficaria em silêncio e não houve outra... Porque isso me causa impressão, apreensão, na verdade, porque... eu e toda a população entende, né, o coletivo popular entende que ele se entregou e confessou o crime. Então, oficialmente não. Oficialmente não. Agora, ele entregou a arma. Houve perícia balística, claro, sim. Comprovou a mesma arma. A balística usada? ainda não está pronta. Não está pronta. Não, são laudos demorados, né? Sim. Vão para Belo Horizonte e ainda a gente não tem essa conclusão da balística. Supostamente o crime teria acontecido 5h30 da manhã e ele se apresentou por volta de 10h30 da manhã. O que a senhora atribui esse intervalo de 5 horas? Devia estar imaginando, pensando o que iria fazer, se iria se entregar ou não. Eu acho que foi um momento ali que ele ficou analisando, né, os acontecidos, né, o que fazer. Naturalmente que o médico legista testou a morte e foi um atestado de morte instantânea ou ela pode ter agonizado por um tempo? Não tem como a gente saber, não tem, né? Infelizmente a gente não tem como saber isso. Foram 2 tiros? 2.
2 tiros. E supostamente um seguido do outro, imediato? Sim, aparentemente não houve... Aparentemente ela não teve esse período de agonização, né? Aparentemente uma morte rápida. Aparentemente. Pois é, esse aparentemente é que nos causa meio... infelizmente surpresa nem tudo a gente consegue descobrir, sim. né? Só quem estava lá no momento é que vai saber todos os detalhes, né? E assim... Então, e quem estava no momento, só ele quem está e ela. A vítima E a que está criança. morta, a criança que provavelmente estava no quarto ao lado e ele. Algum vestígio de arrombamento de porta não aconteceu. E como foi muito cedinho, foi logo ao acordar. Isso. Ele relatou alguma briga, alguma Não. discussão antes? Ele não disse nada. Nada? Nada. Silêncio. O que a senhora conclui, então? O que a senhora escreveu no inquérito para finalizar e entregar para a justiça? Eu acho até complicado a gente, como eu te disse, a gente está falando Sim, do inquérito porque ele já está nas mãos da justiça. Então, assim, eu entendi não haviam outros elementos que me levassem a concluir que outra pessoa tivesse praticado tal delito, né? Eu não posso afirmar categoricamente porque ele é apenas investigado. Como você disse, ele é o principal suspeito. Ele ainda, né, tem essa presunção de inocência até que ele seja condenado judicialmente. Então, é isso que está nos autos, né? A gente junta os elementos, perícia, outros indícios, né? Só eles estavam lá, não tinham marcas de arrombamento, enfim. Então, supõe-se que com toda certeza, então, nesse caso, ele vai a júri popular? Júri popular, crime de homicídio. Júri popular. Crime contra a vida. É claro que a senhora não tem como saber, mas... Isso se ele for, né, assim, não é minha alçada, mas o processo do júri, ele tem 2 fases. Na primeira fase, são as fases, né, é uma fase como se fosse um processo normal, audiências e tal, e aí a segunda fase que é a fase do júri. Uma audiência, pelo menos já aconteceu. A senhora tem notícia de outras? Não. Não. De datas? Não. É claro que a senhora não tem como saber, mas não há nenhuma insinuação de possível marcação desse júri. Não tem conhecimento. A senhora não tem conhecimento. Só com a justiça, com a doutora... Isso, doutora Michele, né? Doutora Michele. Doutora, eu fiquei pensando que, como delegada da Delegacia Especial de Defesa da Mulher, né, a senhora sendo uma mulher, a senhora tem como delegada que separar a emoção da ação de investigação, natural. Mas como mulher, qual reação causou na senhora a saber de um brutal assassinato desse? Então, na verdade, eu acho que isso não é relacionado a ser mulher ou não. É a sensibilidade de cada um. Eu acho que qualquer vida importa, sendo ela de mulher, de preto, de branco, de asiático, de criança. Qualquer vida importa. Alguns crimes nos sensibilizam um pouco mais, mas a gente já está acostumado a lidar com essas situações, né? O dia a dia do trabalho faz com que a gente não se envolva no lado pessoal, né? E se isso acontecer, a gente tem que passar para um colega. Correto. Então, a gente já está acostumado com esse dia a dia e consegue separar bem essa situação. Aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de saber da senhora as demandas de procuras de soluções de possíveis casos, de possíveis violações de direitos, de abusos contra a mulher, contra o menor e, no caso, a criança filho de Priscila e Joel, ela está sob a guarda da família materna? A última notícia que eu tive, sim, é que ela estaria Sim. sob a guarda da avó materna. Como que está essa demanda na sua delegacia, no seu... Não relacionada a esse caso, né? Não, de forma não. geral. Como mulher, É uma demanda constante. Ela é uma demanda constante. Infelizmente, ainda existem muitos casos. A Delegacia da Mulher, ela acaba que se insere, né, num
contexto de crimes que são muito relacionados ao convívio social, né? A essa história social patriarcal que a gente vive. Sim. Então a gente entra de formação cultural patriarcal, né? Sociedade patriarcal. Então a gente se insere nesse meio e acaba que o fluxo de atendimentos continua constante, relativamente grande. É claro que a violência, principalmente contra a mulher, o abuso das questões do idoso, de criança, nem todas chegam até a senhora. Não, nem todo crime. Muito não pouco, só. talvez. Não só. Esses crimes que são relacionados geralmente ao convívio familiar, muitos ficam ali, né? Naquele âmbito familiar. E às vezes são até bem resolvidos naquele contexto familiar. Né? Não estou dizendo de crimes graves. Crimes graves devem ser levados à justiça, deve ser levado às raias da polícia e da justiça. Mas assim, crimes outros mais, vamos dizer assim, mais brandos, aqueles crimes de injúria, aqueles crimes de vias de fato, que acontecem no meio familiar, não, às vezes nem agressão física, uma agressão verbal. Esses às vezes são solucionados ali mesmo, naquele contexto familiar. O que não é de todo ruim. As pessoas têm que ter essa noção de que elas têm autonomia para resolver alguns problemas. Tudo que for possível ser resolvido no âmbito familiar deve ser assim, muito melhor, né? Muito melhor do que ter que chegar até a senhora. A senhora acha então que o número desses casos, aí relacionando mulher, idoso, menores, tem aumento ou está num número razoável? Não, razoável nunca é. A gente nunca pode dizer que crimes, o patamar adequado é que não exista, né? Mas a gente vem se mantendo num padrão alto, eu considero. Mas a gente vem mantendo esse padrão. Ele também não sobe muito mais do que isso. Ele vem se mantendo nesse padrão, mas ainda é um número alto. Eu acredito. O que a senhora diria para as mulheres que são abordadas violentamente, para o familiar que conhece o caso de uma violação do direito do idoso, do direito da criança, do menor? O que a senhora diria para essas pessoas? Qual que seria a melhor atitude a tomar, caso não se resolva, né, na família, tenha que vir aqui? O que a senhora diria? É questão de educação. Sendo é o que a gente falou, sendo uma conduta grave, uma conduta que te afeta de forma severa, que você não consiga solucionar naquele âmbito, você tem que procurar o Estado de um modo geral. Aí é a rede de proteção. A gente não tem só a polícia na rede de proteção. A gente tem CRAS, a gente tem CREAS, a gente tem Conselho Tutelar, a gente tem a Casa da Mulher, a gente tem conselhos municipais do idoso, da mulher, da criança. Então todo o sistema de saúde, tudo isso é uma rede de atendimento. Às vezes as pessoas acham que o problema vai ser sempre solucionado na polícia. E nem sempre é. Às vezes o CREAS consegue fazer uma intervenção, o CAPS consegue fazer uma intervenção e resolver aquela situação, né? Às vezes a pessoa tem um transtorno mental, então não adianta a polícia intervir. A polícia não tem know-how para intervir. Quando o paciente é psiquiátrico, por exemplo, demanda uma ação do CAPS. Mas as pessoas têm a mania de achar que só a polícia que resolve o problema. E nós somos uma rede de proteção. A gente fala rede porque ela se espalha no município. CAPS, os CREAS, os CRAS, o CRAS, né, que é nos bairros, os postos de saúde podem fazer, podem atuar nessa rede de proteção. Então, assim, você tem que procurar, a gente fala, né, um instrumento adequado para aquela sua conduta, né, para aquela sua situação. Então, a gente tem N serviços que podem atuar nesse âmbito social e na solução de conflitos e de problemas. Agradeço muito por ter recebido a mim, Elias Muratori, titular do Muratori Podcast, aqui no seu gabinete. E a gente também se coloca à disposição para qualquer informação com certeza, que achar prudente para a população. Nós estamos aí dispostos a contribuir. Obrigada, eu também agradeço aí a oportunidade. Sempre que possível, a gente vai estar aí passando as informações. Bom trabalho, professora. Aliás, o desejo é que seja só bom trabalho, nenhum trabalho ruim. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.